todos. Muito prazer em rever muitos de amigos que eu não revi há 3 anos, né, minha? Brincadeira. Então a gente fica muito feliz, né, de estar de volta. Hoje nós vamos abordar o capítulo 2, cujo título é Meu Reino Não É Deste Mundo. Esse capítulo, ele tem 3 subtítulos: a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, e tem um só comunicado de um espírito de uma rainha, né? Quando ela desencarnou, o que aconteceu com ela lá no plano espiritual, ela relata, e não vai dar tempo da gente abordar. É muito interessante que a gente leia, né? Aliás, o capítulo todo. Bom, eu vou ler o primeiro trecho e vou falar um pouquinho sobre o evangelista que escreve, que é João. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Enfatizando o rei. Respondendo-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros, né, os apóstolos, os que o seguiam, haviam de pelejar, insistir, né, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Vocês veem que ele dá uma resposta para o Pilatos, como se dissesse: olha, como você não vai entender mesmo, né? Não quero ofender, não quero ostentar, então eu vou dar uma resposta, né? Leve e sutil, mas para a gente refletir o porquê, né? Por agora, meu reino não é daqui. Do começo ele fala que o reino não era desse mundo. Vamos continuar. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Com essa última frase, né? Aí ele respondeu: Tu o dizes. Você está falando isso? Eu sou o rei, que eu sou o rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho de verdade, testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Está em João, capítulo 18, versículos de 33 a 37. Gente, na verdade, o Pilatos, ele não queria dar a sentença para Jesus de crucificação, né? Por isso que ele teve aquela atitude pouco corajosa de lavar as mãos, que na verdade simboliza que ele se eximiu de qualquer resposta, porque ele sabia que Jesus era inocente. Porque para ir para a crucificação existia o que eles chamavam de titulus cruci, que era a ação daquele que estava sendo julgado. E o que Jesus tinha feito para ir para a cruz? Por isso ele começa a frase falando de rei e de reino. Porque os judeus da época, eles compreendiam muito pouco os ensinamentos de Jesus. Eles eram monoteístas, mas eles tinham uma ideia daquele Deus mais desenhado, mais colocado por Moisés, né? Um Deus mais próximo do que seria uma atitude humana. Era um Deus punitivo, um Deus que olho por olho, dente por dente, um Deus que não cuidava, não aconchegava, enfim, não era amor. Porque Moisés, né, como um espírito iluminado também, ele sabia que ali ele não podia jogar pérola aos porcos, no sentido que esses judeus não iam entendê-lo, não iam segui-lo, e ainda era capaz de persegui-lo.
Moisés sabia disso também, né? Você vê que a gente vê alguns documentários e vê algumas coisas, era tudo relacionado aos bens terrenos. Por quê? Para os judeus, a lei de Deus, ela estava associada ao mundo terreno, ao mundo material, né? Então, se você perdesse alguma coisa, um bem material seu, tivesse lá uma desavença, tivesse uma tristeza, passasse por alguma doença, angústia e tudo mais, era castigo. Então, era um Deus que castigava, que punia, né? E isso foi por muito tempo. E por quê? Porque os judeus, acredito eu, que eles viviam meio que com escudos, né? Porque eles passaram a vida deles, aqueles judeus ali encarnados, sendo dominados por outro país, por outros povos. No caso, Roma, né? Após a morte de Jesus, eles ficaram acho que uns 4 anos, né, sem domínio de Roma, mas aí Roma retomou, botou o templo, que tudo girava em volta do templo abaixo, e tudo voltou ao que era antes, né? Então, por outro lado, eles tinham aquela coisa do orgulho da terra prometida, que Deus escolheu o nosso povo para que o Messias viesse. Só que quem era esse Messias? O que as profecias lá no Velho Testamento mostravam, né? Tudo da Bíblia, bem resumidamente, não pense que foram encontrados caderninhos, tudo escrito, bonitinho, grifado, né? Não. Eram muitos escritos por muitas pessoas, pedaços. Imaginem fazer alguma coisa para se escrever, né? Começaram com uma história de folha que tinha que secar, daí passava numa máquina, daí tinha que fazer a tinta, né? Então tinha os escribas para fazerem isso. Então, e escrever em aramaico ou em grego, que depois foi a língua adotada para os escritos, né? Era uma verdadeira arte, né? Porque as letras, não sei se vocês já viram, são verdadeiros desenhos. Bom, então, esses judeus, eles eram orgulhosos. E essa visão que eles tinham de Messias, é o Messias rei mesmo, né? Que vinha com uma coroa de ouro, que teria um cetro, e que a primeira coisa que ele ia fazer era libertar o povo judeu, que eles consideravam ser o povo dele, não a humanidade, que era a proposta de Jesus, e assim o Messias, como Jesus, que nasceu de uma família simples, humilde, à noite, sem muito estardalhaço, né? Não estava nem no Instagram, nem no Facebook, nem... Entendem? A coisa não tinha aquele glamour, aquela coisa de aparecer. Ele veio normal, porque ele veio, encarnou um ser humano, né? Era um espírito que habitava um corpo físico, mas era um espírito que é nosso guia, modelo, governador do nosso planeta. Dá para imaginar? Quando Deus colocou os espíritos nas suas primeiras, dos seus primeiros ensaios, né, os princípios inteligentes na Terra, Jesus já tinha muita evolução, porque ele ajudou a criar o planeta. E os judeus não tinham a menor ideia disso. Então, por isso, fica essa discussão de reino. Ah, não é seu reino, não é seu reino. Enquanto que Jesus só queria trazer para esse diálogo a visão da vida futura. Ou seja, a vida futura, na doutrina espírita, ela pode ser considerada um dogma, mas não um dogma imposto, é um dogma racional, é um princípio fundamental.
do qual, se nós não raciocinarmos, não assimilarmos, não nos colocar em prática na perspectiva, na certeza da vida futura, nós não conseguimos entender as leis de Deus, tal qual ocorria com os judeus. Por quê? É dessa verdade que Jesus fala, é das leis de Deus. Mas essa vida futura é o quê? É uma lei da natureza. Simplesmente porque Jesus, ele falava e agia de acordo com o entendimento das pessoas. Nunca Jesus humilhou ninguém. Nunca, em nenhum momento da Bíblia. E aí, o que aconteceu? Ele, trazendo essa visão de vida futura, eliminava a morte. A morte seria uma continuação, e lá nós iríamos perceber e sentir e vivenciar as consequências do que fazíamos na nossa vida presente, após a morte e lá na frente. Não precisava morrer para saber a consequência daquilo que a gente faz, não é verdade? As escolhas, ele deixa muito claro, são nossas. O que você semear, você vai colher, né? E Jesus, ele na verdade, ele dá esse testemunho, quando ele fala aqui, né, que ele veio para dar testemunho da verdade, aonde? Nas suas ações, nas suas palavras. E uma coisa bastante interessante, que eu vou até pedir para o Ju dar uns minutinhos a mais para mim, que o João, eu não sei se vocês sabem, ele é o quarto evangelista, né? É Marcos, Mateus, Lucas e João. João, os três primeiros são ditos evangelhos, que é boa nova, em grego, né? Sinóticos. João não é. Por quê? Porque ele tem uma escrita diferenciada. João era um jovem, ele conviveu com Jesus, ele conversava com Jesus, ele caminhou ao lado de Jesus, ele foi com Jesus até a crucificação dele. Jesus o chamava de apóstolo do amor. E João tem no seu, inclusive nesse capítulo 8, né, quem tiver curiosidade e quiser ler na Bíblia, ele fala de Jesus usando o verbo assim: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Modelo e guia. Porque guia a gente segue. E modelo, a gente tem o modelo, né, Beto? Para a gente poder ter uma ideia de como a gente tem que agir. Quando a gente vai fazer uma maquiagem, um corte de cabelo, né? As mulheres e os homens hoje também, porque estão muito vaidosos, o que que faz? Olha, mostra lá uma fotinho, eu gostaria assim, assim, assado, não é verdade? Então, essa prática, né? Essa atuação de Jesus estava de acordo com a sabedoria dele. E a doutrina cristã, que é a doutrina espírita, mais ampliada, mais esclarecida, mais estudada, mais entendida, e que a gente precisa estudar muito mais, ela era uma doutrina que trazia, não para o homem, não como uma crença. Não bastava crer. Porque hoje você acredita em tal coisa, aí acontece em tal pessoa, vamos exemplificar assim, né? Aquela pessoa te decepciona, não vai muito na sua expectativa, né? O que
que acontece? Você passa a pisar em ovos, né? Aí você fala, ixi, não sei se vou acreditar. Vai perdendo a crença. E o cristianismo e o espiritismo, principalmente o espiritismo, ele não é simplesmente um artigo assim de fé, alguma coisa que você tem que fazer o outro acreditar. Não, ele vai experienciar. Ele fala aqui que o espiritismo veio completar nesse ponto, né, o ponto de vista da vida futura, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade. Com o espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou uma hipótese. É uma realidade material provada pelos fatos. Por que será? Quando no Evangelho a gente lê sobre a autoridade da doutrina espírita, estou certa, né, Anália? É no Evangelho, tá, esse título. A autoridade da doutrina espírita é justamente as mensagens pululando no mundo que não era assim tão habitado e nem com tantos países, de vários lugares, chegando em concordância às respostas que o codificador, que é o Kardec, fazia. Essas pessoas não se conheciam, não tinham WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nem carta, nem pombo para levar as cartinhas. E todas coincidiam. E quando elas coincidiam, ele sabia que os espíritos ali estavam concordantes. Uma outra coisa bastante importante é que São João Evangelista, ele é um apóstolo que está no livro dos Espíritos, no Prolegômenos, que é um texto que o Espírito de Verdade fala no início sobre a missão e o que é o Espiritismo, né? Ele está lá apontado como um dos espíritos que ajudaram na codificação. Ele escreveu o Evangelho, escreveu 3 epístolas, se eu não estiver equivocada, e o Apocalipse. Ele foi o único apóstolo que não foi morto. Ele ficou exilado lá na ilha de Patmos. E segundo os historiadores, né, o Flávio Joséfo, que é um dos mais conceituados, e ainda na atualidade não tem ninguém mais atualizado que ele diz que foi lá na ilha de Patmos que ele escreveu o Apocalipse. E sabem quando surgiu o Evangelho de João? 70 anos depois de Cristo. De tudo isso que a gente está falando, tem um segundo subtítulo da realeza de Jesus. Será que é difícil entender que essa realeza é um mérito pessoal? É a realeza do mérito moral. Porque Jesus simplesmente trouxe o amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo, o senso de fraternidade, vê se bate com a atualidade, solidariedade, olha como nós estamos tendo oportunidade de exercitar, o do não julgar, o de ter o livre-arbítrio para as suas escolhas. Ele não trazia uma teoria minimalista, que você tinha que ter o mínimo para viver. Não. Você tinha que ter o necessário, o que é diferente. Sem orgulho, sem egoísmo, né? Com essa coisa do nosso ego, que os judeus tinham muito. Os judeus eram muito orgulhosos, né, de si.
Então, todas essas propostas, a reencarnação, porque com a vida futura, se depois da morte a gente vai para o mundo espiritual e lá a gente vai ter um espelho, depois nós vamos retornar, vamos ter outra oportunidade. Deus não castiga ninguém. E Deus cria o princípio espiritual, o princípio inteligente, com uma única finalidade, que é a felicidade. Então nós vamos ter que viver, sei lá, zilhões de anos, né, para poder alcançar uma situação de um espírito feliz, né, como Jesus e outros espíritos, Bezerra, Kardec, Chico. Quantas encarnações a gente vai ter que ter? Importância. Ele falou, cada um a seu tempo. E o que mais for dado, ao que mais for dado, mais vai ser cobrado. Nós espíritas, a doutrina espírita, ela nos faz pensar, ela nos coloca numa situação de reflexão, de autoconhecimento. Não adianta nós queremos ajudar o mundo, todo mundo que está ao nosso lado, é maravilhoso, se nós não nos ajudarmos. Porque essa homeostase, esse equilíbrio espiritual, orgânico, físico, intelectual, completo, a gente ainda não consegue. Mas a gente tem que ter a consciência de si. Olha, tal situação está ocorrendo assim, assim, assim ao meu lado. No que eu posso colaborar? Às vezes é escuta. É só escutar. Muitas vezes, isso a gente tem, acho que acredito todos, né? Eu sou uma faladeira e uma abraçadora. Eu adoro falar e adoro abraçar todo mundo, né? Já é assim da minha personalidade. Tem gente fazendo assim, é porque ele me conhece demais. Enfim, a gente abraça, a gente vê a pessoa abraça, tem aquele contato. Obrigada. E o que a gente sente naquele momento? Como a gente se sente? Pleno. Pleno. Você pode estar com 1 milhão de problemas. Naquele momento, todo o amor, toda a energia, todo o afeto que está ali sendo trocado, completa esses buracos da dor. Quando Jesus curava, ele nunca falou, eu curei. Eu sei que você não está morto, levanta e anda. Eu sei que você não é paralítico. Não. Ele dava, ou entre outras frases, ele dizia, tua fé te curou. Qual fé? A fé racional. A fé da razão. E é esse o ponto de vista que traz nesse capítulo, que a gente tem que mudar. Porque nós estamos numa fase em que nós somos bombardeados, literalmente. Nem que a gente coloque aqueles tampãozinhos no ouvido, né? Se não é pela mídia, é por alguém que a gente encontra, é por uma dessas mídias sociais que a gente entra, um WhatsApp do grupo XYZ que fica mandando. A gente quase nunca recebe coisa boa. Quem aqui recebe mais coisas bonitas, gostosas, boas do que tragédia? Pode levantar a mão. Que aí eu quero até entrar nesses grupos, né? Então, Deus está nos testando? Não. Somos nós mesmos, a humanidade,
que parte, tomou um caminho da porta larga, do prazer imediato, da fé que é fácil de se sentir. Eu faço promessa. Aqui não é crítica, tá, gente? Aqui eu acho que religião, né, é escolha de caminho para cada um, tornando aquela pessoa melhor e fazendo bem a ela e aos outros, beleza, é escolha dela, não é escolha minha. Agora, a doutrina espírita, todos aqui estão com essa proposta de vivenciá-la, porque para compreender, não adianta a gente ficar estudando o dia inteiro, né, e não trocar um diálogo com uma pessoa, não ir em algum lugar aprender alguma coisa, praticar alguma caridade, mas no sentido não material exclusivo. Eu tenho um troquinho no bolso, então eu vou dar, coitado, ele não tem nada. Não. É aquela caridade que faz você sentir a plenitude que você tem quando abraça. Olha como estou feliz de ver tal pessoa que eu indiquei para tal lugar, que ela conseguiu tal emprego. A caridade, ela é dinâmica. A prece, vocês leiam a instrução dos Espíritos, a mensagem da Rainha, a prece é justamente esse momento em que voltamos para nós mesmos, nos damos essa oportunidade de estarmos nós e Deus. E aí nós vamos nos comunicar com Ele, nós vamos nos aproximar dele, porque sempre os Espíritos de luz, o nosso Pai Criador, o nosso querido guardião, né? O nosso anjo guardião. Vocês imaginam que os judeus acreditavam nos anjos, mas eles acreditavam nos anjos assim, os anjos celestes, né? Mas anjos eram pessoas que Deus escolheu lá para ser anjo. Quando que eles tiveram que evoluir? Será que algum de nós aqui um dia não estava lá, naquele povo? E foi um judeu também. Então, esse nosso ponto de vista, né, é justamente isso, porque no começo da nossa vida, né, mesmo que a gente não tivesse nenhuma religião, que a gente não conhecesse o amor, que a gente não soubesse entender Jesus, a Deus, a gente naturalmente, através de duas leis, principalmente naturais, que são leis de Deus, do progresso e da conservação, a gente vai procurar o quê? O bem-estar. Mas a doutrina espírita vem nos mostrar que para bem-estar é possível e é preciso o bem-ser. Ser humilde, ser carinhoso, difícil, né? Ser mais compreensivo, ter mais paciência, não julgar. Não é difícil, por isso que a porta é estreita, mas não é fechada. Então, acho que hoje a gente pode agradecer por isso, diante de tudo que está acontecendo na atualidade, as coisas, essas catástrofes, esses desentendimentos mundiais que nos colocam em pânico, né? Nós podemos agradecer, porque nós podemos entender que são a escolha desses seres e que nós não precisamos participar disso. Nós podemos orar e orar e fazer cada um o seu pedacinho. Esse capítulo é muito bonito, né? E curto. Eu insisto,
leiam o capítulo. Leiam a mensagem da rainha. E a decepção, caiu todas as fichinhas dela quando ela chegou lá no plano espiritual. Tá bom? Muito obrigada pela paciência de vocês. E agora nós vamos fechar os nossos olhos e dizer ao querido amigo do plano espiritual que seja bem-vindo para trazer a mensagem que irá completar o que hoje, o pouquinho que pudermos discutir deste capítulo. Seja bem-vindo, querido irmão. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus continue nos envolvendo para que possamos propagar a nossa fé, a nossa esperança de que o amor pode vencer todos os obstáculos, sempre confiando nos ensinamentos do querido Mestre. O reino do Mestre não era deste mundo e continua não sendo deste mundo, porque ele queria que nós entendêssemos que a Terra não é o único planeta. Ele queria que nós entendêssemos que o universo, o multiverso é infinito. E que, principalmente, o mundo espiritual é um mundo de evolução, é um mundo de trabalho edificante, é um mundo que nos dá a oportunidade de irmos e voltarmos tantas vezes forem necessárias para que possamos crescer espiritualmente e moralmente. E a doutrina dos Espíritos nos dá essa força, esse ensinamento, mostra esse caminho. Porque o reino de Jesus é o reino de todos os mundos. É o reino do Espírito mais evoluído que encarnou neste planeta. É o reino do amor, o reino da paz, o reino da solidariedade, o reino da fraternidade. O reino de Espírito, de luz evoluído. Quando continuamos estudando, continuamos aprendendo, também aqui no plano espiritual, estamos nos preparando para que a graça de Deus nos conceda uma nova encarnação, para que possamos trabalharmos melhor do que fomos nas anteriores, para que possamos aprender mais e mais como conviver com os nossos irmãos de diferenças gritantes às vezes. É aí que aprendemos que através das diferenças que podemos crescer. Queridos irmãos, Jesus foi o exemplo maior que pudemos ter. O exemplo, se prestarmos atenção, se estudarmos sobre a escolha que ele fez dos seus apóstolos, todos eram diferentes. E é essa diferença que nos mostra que a humildade está acima de qualquer reino. A humildade está acima de qualquer posse, de qualquer cargo, de qualquer coroa. É através da nossa humildade, adquirida através de tantas e tantas encarnações, que podemos olhar para o céu, olhar para as estrelas e verificarmos o quão belo é a criação do Pai. Aí, com os pés aqui no chão, com os pés na terra, firme, possamos também sentirmos a força do amor do Divino Mestre e caminharmos sempre em frente, sempre, sempre, sempre. Não olharmos para trás,
não olharmos para o que era chamado de pecados, não olharmos para os erros que cometemos, mas apenas olharmos para o que podemos fazer para a nossa evolução moral e espiritual e ajudarmos a todos, independente de crenças ou classe social, a também progredir através do amor. Muito obrigada a todos e que possamos nos encontrar sempre que nossos superiores possam nos permitir. Um abraço fraterno, muita paz e muita luz. Obrigada a todos. Querido irmão, receba o nosso abraço fraterno também, e que ao retornar ao plano espiritual leve o nosso carinho e o nosso agradecimento. Vamos então, nesse clima de harmonia, serenar os nossos corações, silenciar um pouco a nossa mente, deixando pensamentos do dia a dia de lado, e vamos vibrar a todos aqueles que necessitam, diante de todas essas situações que hoje estamos vivenciando, que nesta corrente aqui formada, a nossa vibração de paz, de amor, de compreensão e resignação, de saúde física e espiritual, de alento, de fraternidade, possa a todos alcançar e a nós mesmos nos envolvendo nesses fluidos que os bons amigos espirituais derramam sobre nós. Vamos lentamente, agradecidos e muito desejosos de que a paz, o amor que o Mestre nos trouxe, possa ser o caminho primeiro de expressão nos nossos atos e no nosso pensamento. Assim, orando a prece que Jesus nos deixou, onde tudo se resume das leis que o nosso Criador, o Deus maravilhoso, esse Pai amoroso, sempre presente, deixou para que proferíssemos sempre com muita harmonia: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós esse vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, hoje e sempre. Obrigada ao plano espiritual, que ao retornar leve o nosso carinho fraterno e a nossa gratidão. Uma boa noite.